Não tinha ativado o Face, é mole? Meu pai do céu. Estava aqui distraído, enfim. Mas que Deus é assim conosco, né? Deus é maravilhoso conosco, né? E tem nos ensinado, tem nos ensinado. Então, você que abre aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 13, né? A partir do verso 13, Deus mandou seu filho e deixou um forte ensino para a gente, né? Já tinha dado através de Moisés e os profetas, mas ele falou muito através do filho, né? E deu o real sentido de tudo que ele falou antes, né? E aí ele colocou as coisas nos seus devidos lugares, porque o homem às vezes interpreta de uma maneira que seja mais fácil, não é seja melhor para ele atender por conta da própria dificuldade que é dessa guerra nossa contra o inimigo, né? Contra a carne, contra o pecado, né? Que quer nos destruir, na verdade, né? Nos encaminha para outros lugares, para outros cantos, para outros pensamentos e outras atitudes de vida. Mas o Senhor, o Deus poderoso de Israel, ele nos encaminha, né, para os lugares certos, pelo caminho certo. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Então a gente está nesse momento agora, né, em que a gente está voltando à vida normal, mas a gente tem que ter uma consciência muito grande de como a gente sai dessa situação e como é a nossa atitude daqui para frente, né? Amém? Tânia Miranda, glória a Deus. Tânia, abre aí o livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13. Né? Vamos estudar Mateus. Diz assim o verso 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Só até aí. Só até aí. Então a gente viu Jesus nos ensinando ao longo de todas essas semanas, né, no Sermão do Monte, né, a gente viu Jesus falando dos nossos direitos e deveres, né, falando de quem somos nós nas bem-aventuranças, né. Ele nos fala também do reino celestial, da procura do reino, do que o reino já chegou, o reino é aqui e agora, né? E ele diz para a gente que a gente vive como luz e que a gente vive como sal da terra. Apesar de não pertencermos a este mundo, a gente vive neste mundo, guardado do mal, mas como luz e sal, iluminando, né, e não permitindo que esse mundo se putrefe, né, que esse mundo apodreça, que esse mundo se acabe, dando sabor a ele, né, fazendo a diferença, né. E assim, e nos ensinou, nos assegurou, né, de que ele, Jesus o Cristo, é o cumprimento da promessa. Ele é o cumprimento da promessa, ele é aquele que o Pai haveria de enviar, ele é o Messias. E ele vem e morre por nós, o sangue dele derramado nos proporciona a salvação. E através dele a gente tem vida, né? E ele nos ensina isso, que ele cumpre tudo, né? E ele nos ensinou que os nossos relacionamentos nessa terra têm que ser baseados no amor. Sabe? No amor. É dessa forma
que a gente se relaciona com as pessoas. Essa é a base do relacionamento e nenhum outro. Tudo deriva dele. Tudo deriva desse amor, né? E ele nos ensinou também quanto ao desprezo, a ira, a nossa mania de desdenhar dos outros, sabe? Ele nos ensinou que isso também é assassinato. Ele comparou quando a gente faz isso, ele comparou ao assassino. Então ele estendeu o tipo de relacionamento que a gente tem com os outros, né? Então ele colocou o que o pai quer dizer com essas coisas. O não matarás não é só aquilo. Como assim como o adultério, não adulterarás, também não é só aquilo. Não é só aquele primeiro pensamento imediato do homem ou da mulher que tem que trair no casamento. Ele fala mais só do pensamento, daquilo que a gente tem dentro de nós. Ele fala do que a gente arrazoa dentro do nosso coração, do que a gente pensa, sabe? E ele fala disso, da importância da gente ter um interior limpo. O quanto isso é importante, sabe? Ensinou que a verdade deve habitar em nós, que a nossa palavra tem que ser uma só. Sim, sim, não, não. Sabe? Ele nos ensinou quanto aos nossos interesses mesquinhos e carnais, quanto ao nosso ego, a nossa vaidade, o orgulho. Coisas que a gente não gosta de ver, de falar sobre nós nesse sentido, nem de abordar esse assunto, né? Mas ele nos ensinou que a gente não pode ser assim. Um discípulo dele não é assim. Isso é difícil, cara, porque a gente ouve isso nesse sermão e a gente fala, meu Deus, cara, meu Deus, né? E a gente, porque é a situação de dentro do coração, não é o que os outros veem, é o que a gente sabe que somos, né? De quem a gente sabe que a gente é, do que ele, que vem habitar em nós, vê. Isso é duro, isso é difícil, cara. Isso é difícil, é complicado, né? Mas ele nos ensinou também a não se vingar. Ele nos ensinou que a gente deve agir as práticas religiosas, da oração, do jejum, de ajudar o necessitado, né? Que sejam realmente feitas para o Pai. E que não é para a gente aparecer, porque a glória tem que ser dele, não nossa. A glória tem que ser dele. A glória tem que ser do Pai e não do nosso coração. E ele diz, olha, também aquilo, ele nos ensina daquilo que deve ser precioso para nós. Fala do tesouro, do que é tesouro para mim e para você. Do que a gente dá importância. Tiaguinho, é a única forma, é o Espírito Santo, porque se não for por ele é impossível se cumprir isso. É impossível. Jesus colocou o sarrafo muito alto. Se é uma competição que você tem que saltar um sarrafo, esse sarrafo está muito alto, amigo. Não dá para pular ele, não. Não dá. Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda, né? Ele falou da preocupação, da ansiedade, de como a gente deve julgar os outros, uns aos outros, como é esse nosso julgamento, como a gente se relaciona com o Pai, em pedir, em ir a Ele, né, em pedir que Ele vai obter, em buscar para encontrar, né, bater para receber, para a porta se abrir, né. Então, assim, ele chega ao final desse sermão, ele fecha o sermão com chave de ouro, com aquele verso que a gente viu na semana passada, que é conhecida pelo mundo todo como a regra de ouro, né? Onde a gente deve fazer aos outros tudo o que a gente quer que seja feito a nós. Então, e ele
conseguiu fechar de forma linda e perfeita, né? E agora ele entra numa conclusão sobre isso aí, sobre esse sermão inteiro. E ele entra nisso, né, nos apontando, olha, que existem dois caminhos. Uma é uma porta larga, ampla, e que todo mundo entra por ela. Não tem obstáculo, não tem nada, todo mundo entra. É confortável, é fácil, todo mundo passa por ela. E ele nos fala de uma outra porta, que é apertada, uma porta estreita. E ele diz que são poucos os que a encontram, né? Então, e a frase dele, né? Se a gente olhando aqui, ó, no versículo, ele não pede para a gente entrar. Não, gente, vamos lá, vamos entrar pela... O que você acha de entrar pela porta estreita? Eu acho que vai ser legal. Ele não pede, ele não apresenta argumentos e fala assim, olha, o que você acha? Assim, é mais razoável você entrar pela porta estreita. Também não. Ele fala assim, ó, entrem pela porta estreita. Ele nos exorta a entrar pela porta estreita. E ele diz que não é opção para o discípulo de Jesus a porta larga. Então a porta estreita é o caminho do discípulo de Jesus, né? Olha, então vamos olhar o que é uma coisa e o que é outra, né? O que quer dizer isso? Obviamente, ele está encerrando o discurso, ele está colocando todo o ensino dele, né? É claro, ele está mostrando, olha, isso aqui que eu falei para vocês, que é o correto, esse aqui é o caminho, que isso aqui é o Pai que nos ensina dessa forma. A porta estreita é o lugar que a gente deve entrar. Amém? Amém, Pedrão. Então, é a porta estreita. Agora, assim, imagina a cena. Imagina essa cena. Você vem andando por uma estrada, com as suas coisas, talvez até pensando no século I, né? Imagina você lá no século I, nas estradas da Palestina, e você com as suas bagagens, com tudo aquilo que é precioso para você, com tudo aquilo que é importante para a tua vida, né? Então você está fazendo uma mudança, né? Que é uma jornada nossa, é uma mudança, né? É uma jornada de mudança. E a gente está ali naquela estrada. Às vezes alguns estão levando coisas em lombo de burro, outros estão carregando nas costas, né? Outros estão a família, todo mundo ajudando, outro está empurrando, puxando uma carroça, enfim, não sei. Mas a gente vai levando toda aquela bagagem da nossa vida, nossa história, né, de vida. E a gente vem andando, de repente a estrada, ela se bifurca. Assim, e não é uma bifurcação clara, né? Não é clara que é uma bifurcação, mesmo porque ele diz que são poucos que a encontram. Preste atenção nessa palavra. São poucos os que encontram. Então, são aqueles atentos, aqueles que vê que tem alguma coisa errada naquela estrada muito ampla. E ele falou, opa, tem outro caminho aqui, eu vou procurar outro caminho, porque esse caminho aqui tá estranho. Tá estranho. Porque se ele diz que são poucos os que a encontram, porque são poucos os que a procuram.
Amém? Ora, boa noite, Saulito. Né? Olha, então você vem andando ali, você está com a sua bagagem, de repente você vê que a estrada tá todo mundo, assim, a galera, as pessoas, as multidões seguindo por um caminho. Mas você olha e fala assim, tem alguma coisa errada nisso, cara. Essa estrada não tem obstáculo, não tem, tá muito, é uma facilidade, tudo amplo. Tem esse portão enorme aqui, né? Uma porta, um arco, sabe aqueles arcos enormes, né? Uma porta, aí você fala, pô, que bacana, que porta bonita, né? Já está aberta, não tem nada te impedindo de passar. Você falou, opa, peraí. Deixa eu procurar melhor, né? Deixa eu procurar melhor esse caminho. Né? Aí você vê todo mundo entrando por essa porta larga, por essa porta gigante, com suas bagagens, suas coisas, suas vidas, tudo que veio trazendo da vida, toda a sua história, tudo está andando com eles ali, passa pela porta e vai andando, é amplo. Aí você procura, você vê que tem alguma coisa, de repente você vê uma frestinha ali, poucas pessoas ali se esgueirando para entrar naquela fendazinha que é uma porta, mas é muito estreito para ser uma porta. Você fala, cara, o que é aquilo ali, né? O que é aquilo ali? Por que aquilo... Poxa, as pessoas estão ali, mas é tão estreito que não dá para levar a bagagem. As pessoas têm que abandonar as coisas para poder entrar. E tem alguém lá de cabelo branco, de cabeça branca, ajudando as pessoas a entrar. O que é aquilo? Às vezes parece que uma pessoa, às vezes parece que ela é pedaço da porta, às vezes parece que ele é a própria porta. Mas as pessoas estão se esforçando para poder entrar. E aqueles que se esforçam, aquele de cabeça branca ajuda e ele entra. Você fala, meu Deus, o que é aquilo ali? Imagina essa cena. É uma ilustração, né? Porque, assim, a porta larga, ela é fácil de entrar. Ela é como uma continuação da estrada, na verdade, né? Ela é como uma continuação da estrada. A outra é da dificuldade, irmão. E tem que largar tudo para entrar. Olhando para as duas, para qual você iria? Qual é a tua escolha? Qual é a minha escolha? Isso é uma escolha, não é uma escolha que eu escolhi lá, não, é uma escolha diária. É uma escolha a cada decisão. A cada momento da vida a gente escolhe. A cada decisão que a gente toma, a cada ato que a gente pratica, a cada palavra que a gente dá para alguma pessoa no momento de um relacionamento um pouco mais cheios de arestas, sabe? Que dá umas batidinhas assim, e às vezes a gente... Que tipo de atitude é a nossa ali, naquele momento? Quem somos nós? Porque isso é um processo, né? Porque fala da porta e do caminho. Antes de qualquer coisa, vamos entender quem vem primeiro. Quem vem primeiro? O caminho e no final a porta. Você tem um caminho, aí lá no final você tem uma porta que para você entrar na vida eterna, né? Ou você tem uma porta agora
e um caminho, uma porta estreita e um caminho também apertado que vai te conduzir até lá. Alguns dizem que a porta é no final. Eu entendo, acho que a grande maioria, né, dos intérpretes, das pessoas que estudam essa palavra, é de que a porta é agora. É a gente entrar para o reino, é aceitar o senhorio e andar. E o processo é o caminho de cada decisão de ser discípulo, dia após dia, no caminho apertado. E ele nunca vai ser amplo. Ele sempre vai nos apertar, sempre vai confrontar a nossa carne, sempre vai nos espremer para que a gente saiba quem somos nós diante do Pai, ou qual é a nossa função ali no reino. Que tipo de atitude tem o discípulo que habita ali com Jesus no reino? É isso. E esse processo, a gente tem sempre uma vontade de escapar, a gente todo dia a gente é tentado, todo dia a gente é confrontado, né? Na mente, nas atitudes, nos relacionamentos, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos e planos, em tudo que a gente passa o dia meditando ali. Então, o tempo todo a gente, né, é tentado, o tempo todo. Essa é a guerra, irmão. Essa é a guerra. Mas olha, assim, a porta é larga porque a ideia da porta larga é porque é mais fácil, né? Agora, a ideia da porta larga, né, conduzir a porta larga, ampla, tranquila, onde você pode entrar e você vê tudo que está acontecendo e que você se sente seguro e que essa porta, né, você vai entrando com todas as suas coisas, tudo que você trouxe da vida, da tua história, e você anda com aquilo ali, né, e você se sente mais seguro. Poxa, isso vai te conduzir à perdição? É estranho, né? Você está no comando, você está vendo, os seus olhos é amplo, então você pode ver antes o perigo, você tem consciência, você é inteligente, você é capaz. Mas o que Jesus está dizendo é um ensino de contra-ordem, né? Apesar de tudo isso, os nossos olhos nos enganam e o nosso coração é enganoso. Assim, o problema dessa amplitude, dessa facilidade de andar por esse caminho, né, é que ele é a continuação da estrada que tinha antes, né? Que era tão larga, não houve mudança. Estava numa estrada, agora está em outra. Não mudou nada. Não há mudança, não há transformação. E a jornada da vida é uma jornada de transformação, né? Então, aparentemente, está tudo bem andando por aquele caminho, né? Várias pessoas pensam da mesma forma, está todo mundo junto, tem várias pessoas, a grande maioria. Quando a gente não sabe para onde ir, a gente vê para onde o que as pessoas estão fazendo e a gente faz também. A gente se sente mais seguro no meio da manada do que isolado. Por isso que os animais andam em manada, porque eles se sentem mais seguros quando estão juntos e todos eles vão para o mesmo lugar. Muitas vezes a manada vai para o lado errado e todo mundo cai. Como foi daqueles 2.000 porcos que caíram no precipício, cara. Indica que a manada toma o caminho errado e cai todo mundo.
Não lhe parece? Então, assim, isso não, o fato da gente estar com a maioria não quer dizer que é a melhor decisão. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é uma mentira. É mentira. O que você precisa o que você precisa estar atento é na voz de Deus, na voz dele, e indicar de que aquele caminho é um caminho, pode ser um caminho estranho, um caminho complicado, apesar de ser amplo, bonito, tudo bacana, mas não essa é a vida do evangelho não, irmão. A vida com Cristo é: ah, tá ruim, tem problema. Peraí, não, a vida com Cristo é esse, cara. Sempre foi. Para aqueles que são discípulos, sempre foi. A história conta isso. É o que a história conta. E desde Jesus, né? Então, assim, a porta larga é o pecado. Porque ela conduz à perdição. Simples assim. A porta larga é o pecado, porque a porta larga, como diz o texto, conduz à perdição. A porta larga e amplo o caminho conduz à perdição, conduz ao inferno, né? Então é o pecado, né? É o pecado. A amplitude dessa porta, né? Assim, John Wesley faz uma figura também. Ele fala do quanto, né? De que essa amplitude da porta é por causa da amplitude do pecado, né? Porque assim como basta um pecado, né? O pecado do orgulho. Esse pecado, um exemplo, o pecado do orgulho. Esse pecado derivam vários outros. Ele corrompe em várias outras áreas. E ele, falando do mandamento, ele diz assim, que o mandamento, você tem uma forma de cumprir o mandamento. Mas você tem N formas de vamos dizer, de transgredir. Então você tem uma forma de cumprir, normalmente, você tem uma forma de cumprir o mandamento, e a forma de transgredir são N. Então, a amplitude da porta vem do pecado, da natureza do erro, da natureza daquilo que Satanás deixou aqui nessa terra, do príncipe desse mundo aqui. Então, assim, eu gosto dessa visão de Wesley. Eu acho interessante essa visão dele, né? E porque, assim, pecar é errar o alvo, é errar a porta. É errar a porta. É andar pela porta errada. A escolha da porta, né, a escolha da porta é nossa. Nós escolhemos, né, por onde a gente vai andar. É uma escolha nossa, né? Geralmente essa escolha está ligada às nossas emoções, ao interesse, o que a gente quer para as nossas vidas pessoais, o que a gente quer ganhar, obter, comprar, que tipo de vida a gente quer ter, como a gente quer fazer. Então, muitas vezes as decisões por uma porta mais ampla ou com menos embaraço do que uma porta mais apertada, né, para nós, é porque ou a gente não quer se desfazer das bagagens, ou seja, não quer renunciar. Não quer renunciar. Porque Jesus chega ao ponto de dizer de que se um olho te faz pecar, arranca ele.
É melhor você entrar. É melhor você entrar sem um olho do que você ir com os dois olhos pela porta ampla e ir para o inferno. É melhor, se o braço te faz, arranca o braço. É melhor você entrar maneta do que você ir para o inferno com os dois braços. Percebe? Então, assim, Jesus assim, é muito claro, mas bem cristalino e assim, e coloca de forma objetiva. Não tem, ele era bom. Não, ele era bom, e por isso que ele fala, por ser muito bom, por todo o amor dele. Você concorda comigo? Então, a escolha é nossa, nós fazemos a escolha. Nós escolhemos. Agora, a gente muitas vezes é orgulhoso do nosso entendimento, do nosso conhecimento, a gente é orgulhoso de tudo que as pessoas falam, o que a gente gosta de parecer. Enfim, a gente se envolve nessas coisas, né? E que o nosso coração fique enredado nisso, né? Enredado. Então, eu fico muito assim, preocupado muitas vezes de ficar olhando para mim e para as minhas decisões, sabe? Muito. E assim, é algo que é você dentro do teu coração, é você e você. É você e você. Porque Jesus não fala para você pedir para que ele arranque o olho. Oi, Renatinha. Ele não diz para você pedir, me peça para eu arrancar o olho que eu vou arrancar seu olho, ou me peça para arrancar o seu braço que eu vou arrancar seu braço. Ele fala, não, é uma tarefa sua. É algo que você tem que fazer. Não sou eu, não adianta você me pedir, eu não vou arrancar seu olho. Não vou fazer isso. Mas você, se há algo em você que te conduz para aquela porta, deixa ali, cara. Deixa lá. Arranca, tira. A gente entra pela porta estreita sem nada. Sem nada. Né? É uma coisa assim, onde a gente se despe totalmente para poder entrar e a gente abandona a nossa vida anterior. Por isso que é um novo nascimento. A gente nasce de novo. Nasce novamente. Ora, o Senhor chega a falar que o nosso nome chega a ser mudado. Uma nova identidade. E ele fala dessa paternidade, dessa identidade aqui no sermão. Ele fala, ele diz ali na oração do Pai Nosso que para a gente chamar ele de Pai, para chamar o Senhor de Pai. Pai nosso, é meu e seu, como ele falava, o meu Pai é teu Pai também. Estou dividindo contigo. Tem uma identidade aí, sabe? Então ele chega agora, ele fala, cara, vamos entrar no reino. O reino está aqui agora, mas a porta é estreita e o caminho é apertado. E toda a tua bagagem, ó, não dá para entrar não. Vai ter que deixar aí. Assim. Então, e essas interessantes que ele fala das coisas dos muitos, né? Muitos são os que vão por lá e poucos os que vêm por cá, né? Então assim, ele fala, ó, vou ler de novo o trecho, né? Entrem pela porta estreita, Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, assim, muitos entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
né? Então, muitos vão por lá. A maioria. Todos aqueles que não querem, não estão preocupados, não têm o discernimento de que as coisas não estão indo bem, eles gostam daquela forma que aquilo ali está, do mundo como é, reclamam um pouco, mas acham que é isso aí mesmo, e andam dessa forma e não quer saber ou de outra palavra, acha que é fanatismo, é isso, é aquilo, não é nada disso, não, eu tenho Jesus no coração, mas não quer mudar de atitude, mudar de vida. Você vê que nem procura. O outro, os poucos, ele não diz que são os poucos é que vão para o outro lado. Ele diz assim, poucos aqueles que encontram. Os muitos seguem pelo caminho normal. Poucos procuram e poucos acham. Você vê que é bem diferente, né? É assim, em relação à nossa caminhada com ele, uma caminhada de uma decisão de querer andar em santidade e dentro dessa palavra, baseado no amor, cara. Baseado no amor, no relacionamento, de fazer aos outros tudo aquilo que a gente quer para nós, tudo que a gente quer para o nosso coração, para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa vida conjugal, tudo aquilo que a gente quer para nós, a gente faz para o outro. Primeiro, não é depois, não. Primeiro a gente faz para os outros e depois a gente recebe dos outros, ou do Pai, aquela nossa parte. Pô, Jesus era demais. E isso é uma porta estreita. Como disse o Tiaguinho mais cedo, não dá para a gente fazer sem o Espírito Santo. Então tem que ter um ajudador, né? Então assim, a gente tem que estar atento, né, em relação a essas do pouco e do muito, que a gente não pode estar atrás da multidão. A multidão é complicada. A multidão segue homens, a multidão segue seus corações, as multidões idolatram, as multidões têm suas paixões, seguem ideais, seguem humanos, né? Seguem um monte de coisa. Mas o discípulo segue a Cristo. O discípulo segue Jesus. Segue o que está escrito aqui. Estou falando aqui, eu digo da Bíblia, né? Nesse sermão tem uma boa dose, assim, os pilares do que Jesus ensina. A gente vai ver a continuidade de outros sermões dele, tem vários, né? No livro de Mateus tem 5 grandes sermões dele, e a gente vai analisar cada um deles, né? Como a gente fez com o do Monte, que é o maior, a gente vai analisar também cada um deles para conhecer esse Cristo, conhecer esse ensino, para ser discípulo dele, conhecendo profundamente aquilo que ele nos ensina. Agora, estreita é a porta e apertado o caminho. Então, assim, ele não faz por menos, né? Esse ensino dele é desafiador. E mais, ele nos exorta, né? Pastorzão, o discípulo segue o mestre, né? O discípulo segue o mestre. E Jesus nos exorta a seguir pelo caminho dele. É isso aí, Maurício. Ele é a porta. E mais, ele é o caminho.
Ele é a porta estreita e ele é o caminho apertado. Então nós sobrevivemos nele. Se você pegar o livro de Paulo e você fizer uma procura pegar as cartas de Paulo e você procurar todas as expressões que tem nele, em Cristo, né? Você vai encontrar um monte de coisa, um monte de ensino que aderente a tudo isso que Cristo está ensinando aqui. No dia que você puder, faça isso. A gente pode fazer junto, né? E esse é o caminho, né, da gente. É o caminho da palavra dele, do ensino dele. Não é um ensino de homem, mas ensino de Cristo. Ensino de Jesus. Está registrado no livro de Mateus, né, no livro de Marcos, no livro de João, no livro de Lucas, nas cartas paulinas, em Atos, todas as outras cartas. Ali, mas nos evangelhos você tem ele falando. Pois é, Renata, sem mim nada podeis fazer. Então, assim, a gente estar no mundo e não fazer parte dele e cumprir um ensino de contra-ordem, que é contrário à ordem do mundo, é às avessas do entendimento do mundo, né? A ponto da gente ter que amar o inimigo e orar, né, pelo que nos persegue, e não resistir àquele que é perverso, não se vingar, né? E todos os outros ensinos que a gente já falou mais acima, não era o que os escribas e fariseus ensinavam. Eles estavam mais preocupados com a vida cotidiana do que parecia a eles e com Roma. Jesus não estava nem aí para aquela circunstância mundana deles. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque tanto romanos quanto judeus careciam de salvação, né? Mas ele veio para os dele, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, mas o evangelho chegou até Roma, né? E a igreja de Roma era uma igreja forte, né? Então o Senhor nos fez um desafio. Como eu falei, mas Jesus colocou o sarrafo lá em cima, né? É como aquela competição de salto em altura, e tá lá o sarrafo 1,60 m, 1,80 m, nego se matando para pular. Eu não conseguiria pular nem 1,80 m, 2 metros, cara com muita técnica. Vai Jesus, pega o sarrafo e bota a 6 metros de altura. Fala, agora pula. Eu falo, pô, não há como pular não tem como o ser humano saltar acima, não é impossível, né? Aí ele nos ajuda, né? Ele dá uma vara, né? Igual o salto com vara, mas ele nos ajuda a saber como a gente faz. Eu gosto da passagem de Lucas, em Lucas, sobre essa mesma passagem da porta estreita, né? Lucas 17, se eu não me engano, 14. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Lucas 13, 24. 13, 24. Diz assim, ó. E ele lhes exortou, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Eu gosto disso. Pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. E aqui ele dá uma outra visão, né? De que muitos, né, vão tentar entrar e não vão conseguir. Muitos, né? Então, assim, eu gosto do esforçai-vos também. Claro, a salvação é gratuita, ele já
ele já pagou a dívida, já está disponível para nós. Mas para andar nesse processo aqui de amar o próximo, de vencer o mal com o bem, de não se vingar, de não arrazoar no coração a vingança ou adultério ou assassinato, mas manter o nosso coração limpo de verdade, isso é um sarrafo a 6 metros, amigo. Falei 6.000, mas pode ser 6.000 também, porque a impossibilidade é a mesma. A gente só consegue com ele. E a gente precisa dele. Para obedecer a ele, a gente precisa dele. Note que ele vem habitar em nós. Ele vem morar em nós para nos capacitar. Ele derramar do Espírito de Cristo sobre nós. Você entende isso, cara? Sim, né? Eu vejo Marquinhos, eu vejo assim como esse caminho apertado, eu vejo como uma tubulação, sabe? Mas que você só entra nela aqui, tão apertada que você entra com a cabeça assim e ela tá aqui, né? Não dá nem para você olhar para trás, não dá para girar a cabeça. Você entrou, vai andando e vai apertado. E aperta cada um naquilo que a gente é fraco. Aperta cada um naquilo que a gente é fraco. E a gente vai andando. Não dá para olhar para trás, não dá para carregar nada. Muitos tentam e não conseguem. O que é levar bagagem? Não dá para levar bagagem. Talvez nem para levar a roupa. Não dá para levar nada. Só nós mesmos. Esse é o caminho apertado. E a gente vai nesse caminho apertado com ele, nele, o tempo todo, né? E isso, cara, é a verdade do nosso interior. Jesus escolheu habitar em você. Pois é, tentar olhar para trás vira estátua, né? De sal, é isso aí. Então, Jesus vem habitar no interior. Então há uma vida no nosso interior. Tem um tesouro. Encontrei o tesouro. O que fala quando a gente encontra o tesouro? A gente vai e faz o quê? Vende tudo o que tem. Ele é o tesouro. Tu não precisa de bagagem. Percebe? Não preciso de bagagem. Eu já tenho descobrido o tesouro. Eu vendo tudo que eu tenho. Eu não preciso de mais nada se eu tenho ele. Eu encontrei a pérola preciosa. Não preciso de mais nada se eu tenho ele. Eu tenho uma vida interior com ele. Eu posso olhar para dentro de mim, enxergar Cristo em mim, ver e buscar ele. Falar, Senhor, o Senhor me escolheu para habitar aqui, Espírito Santo. Eu posso buscá-lo. Porque diz a palavra, o próprio Jesus falou, buscais e achareis. Então, foi o que a gente viu aqui, nesse sermão. Então ele está aí, ele está comigo. Eu tenho algo no meu interior que é muito mais lindo. Então, aquilo que eu me desfiz para adquirir esse tesouro perde valor para mim. Não tem mais valor, tem que perder valor. Tem que perder valor. Esse é uma das dificuldades de entrar pela porta estreita. É o que está do lado de fora, que a gente vende para adquirir o tesouro, tem que perder valor.
Porque não dá para a gente vender um pedacinho do tesouro para adquirir algumas coisas aqui do lado de fora. Não é? Não dá. Então, esse é o tesouro. Então existe uma vida interior de oração, de santidade, de comunhão, de, sabe, de tesouro, de coisas lindas, importantes dentro de você, no teu coração, na tua vida. E que isso, diz o Senhor, tem que ser um rio a jorrar para a vida eterna. Então quero te exortar hoje, entra pela porta estreita. Permita que o Espírito Santo faça essa mudança na tua vida. Arranque você o que tiver que arrancar. Venda tudo o que deve ser vendido para adquirir o tesouro dos céus. Entre por essa porta estreita e seja um rio a jorrar pela vida eterna. Amém? Amado, vou encerrar aqui porque já está no tempo, é ou não é? Então, já falei demais, passei da hora, já vi aqui que eu passei da hora. Então, eu vou orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida e que você seja ricamente abençoado. Amém? Oh, glória! Não passa nem a carteira, isso aí, Marquinhos. Passa nada, irmão. Não passa nada. O que está ali é o do nosso interior, a nossa santidade, obediência, amor a Deus, e a gente adquire um rico tesouro, amém? Deus poderoso, no poder do nome de Jesus, Pai, eu quero interceder pela vida desse irmão que está aqui agora, Pai. Eu quero abençoar ele, Pai, eu quero te pedir no poder do nome de Jesus, Espírito Santo, venha tocar e conduzir esse irmão por essa porta estreita. Pai, mesmo aquele, Pai, que hoje ele chegou aqui, Senhor, assistindo essa live, a gravação desse vídeo que chegou a ele, Senhor Todo-Poderoso, toca no coração dele. Se hoje ele aceita o Senhor como único Senhor e Salvador e anseia entrar por essa porta, Pai, eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que tudo seja feito na vida desse homem, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã, Pai. Eu abençoo cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, meu amado, que o Senhor é contigo, Deus é poderoso, Amanhã temos a live do pastor Valmito, da pastora Cleide, é uma bênção. O pastor e a pastorinha é excepcional, assim, excepcional, enche o nosso coração de ânimo, a gente é curado, tem poder, tem louvor, adoração, é um momento muito especial. Não perca amanhã, terça-feira, 21 ou 21h30? 21 horas, já me deram a cola aqui, 21 horas, E na quarta-feira, Coisa de Casal, imperdível, Amém? Glória a Deus, o Senhor os abençoe, Eu já estourei minha hora aqui, a live, o Instagram vai cair, E eu vou encerrar, não, mas eu deixo um beijo para cada um, amado. Amo vocês de todo o meu coração. Estou com muitas saudades de ver cada um de vocês, a gente dá aquele abraço gostoso. Amo vocês. Amém? Meu pastorzão, um beijo. Fica na paz. Vou encerrar aqui, gente, antes que o Instagram encerre por mim,